Boa tarde a todos e nossas boas-vindas a mais um episódio do Community Playbook, dessa vez gravado ao vivo. Me apresentando mais uma vez, eu sou o Caio Matos, um dos hosts do podcast. Estou aqui com a Jen também, uma das nossas co-hosts. Tudo bem, Jen? Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Estou achando chiquérrimo isso aqui, hein? Estou feliz. Espero que todos já tenham escutado o Community Playbook. E eu estou muito feliz de apresentar duas marcas que somos muito fãs. E hoje a gente vai contar... a gente sempre traz aplicações e cases, né, de comunidade, mas hoje a gente quis fazer uma interseção, já que nós estamos num evento, né, onde conexões que fortalecem os negócios, como que a gente usa a plataforma para construir essas comunidades e como a gente tem um case incrível da Salve, que constrói todos os produtos, né, que toda a sua audiência é formada em comunidades. Então, bora começar esse papo. Bora. Eu posso só fazer uma intervenção aqui, já que a gente está em público hoje? Quem que usa o Reddit aqui, ou já usou? Boa. Quem usa ou faz parte da comunidade da Salve? Bastante gente também, legal. Algumas pessoas bem empolgadas, inclusive. Muito bom, muito bom. Vamos começar pedindo para vocês se apresentarem rapidinho para o pessoal. Apesar da super intro que prepararam para a gente, né? Se apresentem, Roberto. Obrigado, Jen. E obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui nesse palco lindo, com tanta gente interessada no tema de comunidades. Eu sou aquele cara que tem comunidades no DNA. Eu costumo brincar que eu participei de centro acadêmico, empresa júnior, comissão de formatura, síndico de prédio... Falou que tem um grupo de pessoas com interesses em comum, eu estou ali. E a gente até se conheceu na época que eu fazia parte de uma comunidade empreendedora do Startup Weekend, que uma galera que organiza eventos que as pessoas criam startups pelo mundo em um final de semana. E a ABX, a startup que eu fundei, a fintech que eu fundei, foi acelerado no Vale do Silício, fez parte da Y Combinator, que é a maior aceleradora de startups do mundo e talvez a maior comunidade de mais impacto no ecossistema de venture capital no mundo. E depois passei uma temporada no PicPay e hoje estou no Reddit, cuidando dessa plataforma aqui no Brasil, fazendo com que o Brasil tenha mais e melhores comunidades, que as pessoas encontrem na nossa plataforma mais gente para falar sobre os interesses dela, respostas reais, conexões humanas ali. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos bater papo aí, ensinar sobre comunidades para a galera. Muito bem, gente. É muito prazer estar aqui com vocês também. Estou muito feliz aqui. Eu sou Luiz Coelho, eu lidero a Salve aqui no Brasil. E estou na Salve há 4 anos e meio, vivendo todo dia esse propósito da gente, que é co-criar um futuro onde a pele de cada pessoa é o melhor lugar onde elas podem estar, né? E então participando internamente dessa comunidade que é a Salve, mas também trazendo um pouquinho do meu lado pessoal, eu sou uma das pessoas talvez mais ecléticas que eu conheço. Então, ao longo da minha vida, eu fui parte de muitas comunidades de interesse, né? Então, já fui de comunidade, enfim, de música, já fui de comunidade de matemática, já fui de comunidade de futebol, de luta, e agora fazendo parte da comunidade da Salve há 4 anos e meio. Então, vou ficar muito feliz de contar um pouquinho dos bastidores, de como a gente cocria e alia ciência com criação para trazer produtos de alta performance no mercado para gerar resultados reais em peles reais, que é o que a gente está aqui para fazer como Salve. Então, gente, boa tarde para vocês, é um prazer estar aqui. Boa. Bom, gente, eu queria começar, né, no nosso primeiro bloco de perguntas, a gente falando um pouco sobre o novo papel que as comunidades de marca têm assumido, né? Então, se a gente acompanha, né, o marketing ao longo dos tempos, a gente tinha lá as grandes campanhas de massa, né, em, sei lá, televisão, coisas do tipo. A gente começou depois a ter, por exemplo, os anúncios, né? E agora a gente vê surgindo bastante as comunidades como uma forma de marketing, como uma forma de pertencimento, né? Talvez até na linha do que o Seth Godin chamava do marketing de permissão, né? Que a pessoa ela tá ali voluntariamente, ela quer participar, né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês entendem que mudou na forma como as pessoas se conectam com as marcas hoje em dia e como que isso impacta o crescimento sustentável das marcas e empresas. Posso começar aqui. Primeiro, vou começar por um lugar que acho que hoje já está comum, né? A gente tem lido, e vocês, acho que todo mundo tem lido muito sobre como as gerações millennials e Gen Z cada vez mais esperam valores, propósito nas marcas que elas consomem, né? Então, acho que isso todo mundo já sabe muito bem. Mas o meu ponto de vista aqui é que a mudança é talvez até mais simples e mais evidente do que às vezes parece
quando surgiram as redes sociais, né? Então, surgindo as redes sociais, abriu-se um canal que, pela primeira vez, as pessoas puderam se comunicar diretamente com cada marca e as marcas puderam se comunicar diariamente e diretamente com as pessoas também, né? E qual é a implicação disso? Abrir um canal ali em que as pessoas, por um lado, que se importam com aquela marca, se importam com o que aquela marca está construindo, puderam opinar, puderam colaborar com a marca. Do lado da marca, obviamente, a recíproca disso, elas puderam escutar e extrair insights das pessoas também, mas acho que talvez algo até mais interessante aqui é as marcas, então, elas com essa expectativa das pessoas que elas tragam valores e propósitos, elas precisam cada vez mais ter essa sua personalidade marcada, seu tom de voz muito claro, que antigamente você passava um ano inteiro ali planejando uma campanha na TV, tudo planejadinho. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem que, a cada dia, se mostrar quem você é como marca. Então, a responsabilidade disso aumentou também, né? Então, é um canal de comunicação dupla aqui, que os dois lados podem se beneficiar se a conversa for autêntica e a escuta também for autêntica, né? E legal você falar isso, Luiz, que no Reddit a gente percebe muito como o consumidor tem vontade de falar com a marca, como ele quer falar com outras pessoas que usam a mesma marca que ele quer se encontrar por paixões em comum, no caso, a paixão por marca, né? A gente tem muito isso no Reddit, as pessoas se encontram não necessariamente por quem elas são, de onde elas vieram, mas sim porque elas gostam em comum. E a gente vê muito como o consumidor tem paixão por ensinar outro consumidor, como o consumidor tem paixão, às vezes, por tirar uma dúvida de alguém que está num estágio anterior da jornada com ele, e como a marca pode se inserir nesses momentos, sendo ali aquele mantenedor, aquele ente que as pessoas realmente criam carinho e criam conexão, e não aquela coisa de marketing interrupção, aquele marketing intrusivo. Então, a gente vê isso acontecendo muito no Reddit com as marcas que a gente apoia. Acho muito, o gancho foi perfeito, né? Porque a gente consegue começar a entender a diferença, né? Como que a lógica do relacionamento com o consumidor muda. As pessoas não querem só comprar, né? Elas querem participar, querem pertencer, querem criar o produto com você, e isso muda tudo, né? Então, assim, para quem é de contexto, né? Quando a gente fala em comunidades corporativas, né, de marca, acho que a plataforma vai me ajudar nessa resposta aqui. Qual que é a principal diferença, Roberta, quando a gente fala de uma audiência engajada e a diferença para uma comunidade que realmente gera valor para o negócio? Tem um momento muito mágico no Reddit, gente, que acontece, que é quando uma comunidade de marca começa a ver os primeiros embaixadores, os primeiros early adopters, falando assim, cara, aqui não é a marca, aqui é a comunidade da marca, aqui é o que a gente cria em torno da marca. E a gente percebe isso muito claro. Eu acho que esse é o principal ponto. Quando os seus clientes, a comunidade em si está representando a marca, está trazendo a voz do que o cliente acha, e esse momento todo, isso é um momento muito mágico. A gente viu isso acontecendo direto no Reddit, que você começa a passar pela comunidade, você começa a ver assim, cara, essa pessoa aqui, ela adora contribuir. Essa pessoa aqui pode ser o post que for, ela é uma pessoa que vai trazer uma opinião de qualidade, ela é uma pessoa em que outros da comunidade vão se inspirar. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Esse tipo de contribuição destaca muito bem o que é uma comunidade de verdade. Quer complementar? Quer complementar? Não, eu só acho que eu queria fazer até um ponto, né, que eu acho muito legal a gente estar, né, com uma pessoa da marca e com uma pessoa da plataforma, porque eu acho que tem até uns temas que a gente traz bastante, né, no podcast, desse lugar da comunidade não ser de propriedade da marca, né? Eu acho que no Reddit, por exemplo, isso tem uma grande oportunidade, né? Porque você tem não só comunidades de marca lá, mas como também comunidades relacionadas ao segmento onde a marca está, né? E acho que é um lugar muito rico para que as marcas possam ouvir o que as pessoas estão de fato, né? E falando sem ter o receio de desagradar a marca ali em algum momento, né? E não sei se você queria comentar? Não, eu ia comentar que às vezes quando a gente está trazendo uma marca para a plataforma, uma das primeiras coisas que a gente faz é olhar na plataforma menções que já aconteceram àquela marca. E geralmente acontece aquele momento de susto do community manager, do time de social, da marca parceira, em que, opa, peraí, estão falando de mim nesse lugar que eu não tenho propriedade sobre ele, como eu me porto aqui.
E a gente explica muito para as marcas que o que as pessoas esperam de você é ser genuíno. Por exemplo, a gente trabalha com algumas empresas de software e às vezes as pessoas estão falando de bugs lá, né? Ah, tentei fazer tal coisa. E a última coisa que a pessoa da comunidade que eu vi é: ah, te mandei uma mensagem no privado. Cara, isso não é um jeito de se interagir bem numa comunidade. Uma marca tem a bola quicando para ir lá e encantar aquele usuário. Falar, poxa, realmente aconteceu esse bug nessa época que você relatou, mas a gente resolveu, colocou feature nova no ar, estamos aqui, se você não tiver gostado do jeito que ficou, a gente está de ouvidos abertos aqui para te ouvir. Então, acho que esse tipo de interação enriquece as comunidades e aí a marca passa daquele lugar de distante, fria, para um lugar ali realmente de contribuição no dia a dia da comunidade. Muito bom. Acho que a gente pode até pegar, né, agora essa perspectiva complementar de plataforma e marca, né? Então, vamos olhar esses dois ângulos diferentes. Você trouxe um lugar onde a comunidade está, a marca não é dona dessa comunidade, mas ela tem que estar ali, ouvir e não falar assim, vou te responder DDM. Então, vamos olhar para a Salve, né, que se tornou uma referência ao co-criar produtos diversos e trazer a sua comunidade para direcionar marca, produto, com a comunidade, né? Quais, Luiz, você pode trazer os principais aprendizados, ou os mais profundos, ou histórias que você pode contar para a gente sobre como transformar a participação desse consumidor em vantagem competitiva para o negócio? Muito bem. Acho que talvez, de todas as perguntas que podem vir hoje aqui, acho que é essa que eu vou mais gostar de responder, porque... e a gente estava até trocando figurinha ali nos bastidores, né? Como ter o cuidado de entender profundamente o que é criar a comunidade, como tirar benefício disso e não apenas uma buzzword que eu quero criar aqui porque estão falando. E eu vou trazer 3 exemplos rapidinhos assim, de casos que a gente usou a comunidade aqui, escutou muito bem a comunidade. Primeiro, o que a gente sempre faz, que é co-criar produtos com a comunidade. Então, tem 2 exemplos muito icônicos aqui na história da Salve. Primeiro muitos de vocês devem conhecer o hidratante anti-atrito, né, que a gente tem no nosso portfólio. Como que surgiu esse hidratante anti-atrito? Lá em 2020, a gente estava pensando em entrar na categoria de skincare corporal, e a gente chamou mais uma das várias conversas que a gente faz semanalmente com pessoas da nossa comunidade, que a gente apelidou de Collab, porque a gente está colaborando com a nossa comunidade. Era pandemia, então foi por call, e a gente falou, gente, o que vocês usam? Era uma conversa sobre skincare corporal, o que vocês usam, quais marcas, para que vocês usam, e sempre uma pergunta muito chave que a gente faz, que mas o que vocês sentem falta no mercado que ninguém está atendendo, né? E aí uma pessoa que tinha coxas grossas ali no call, ali, falou, cara, eu tenho um negócio aqui que minhas coxas atritam quando eu vou usar um shortinho no verão, quando eu vou usar uma sainha, e eu não resolvo de jeito nenhum, já usei talco, já usei óleo de não sei o quê. E a gente falou, caramba, tá aí. Se a gente fosse uma marca tradicional, a gente olharia o tamanho do mercado dessa categoria e ia falar, não lança esse produto não, isso aqui não existe. Então a gente entendeu ali na comunidade. E aí, 2 pontos mais rapidinhos aqui. Um ponto a gente começou no e-commerce, né? O e-commerce próprio, e ali, em meados de 2021, a gente falou, cara, talvez esteja na hora da gente ir para o varejo físico, né? As pessoas querem experimentar o produto. O que a gente fez? Consultou a comunidade, dessa vez de maneira quantitativa e não em conversa. Se vocês gostariam de ver a Salve num lugar físico, num varejo físico, qual varejo seria? Seria em quiosque, em loja, em farmácia, em perfumaria. E ali ganhou farmácia. As pessoas falaram, cara, farmácia, não importa onde eu moro aqui no Brasil, tem sempre uma perto de mim. E foi aí que a gente decidiu entrar em farmácia, e hoje a gente está em mais de 9 mil pontos de venda de farmácia no Brasil, né? Então, enfim, são exemplos aqui de real uso da comunidade para crescer que a gente tem tido, sabe? E esse é o valor da comunidade para a gente. Muito legal. E aí, Roberto, agora do ponto de vista da plataforma, né, pensando no Reddit, principalmente, que é uma plataforma que é completamente baseada nas comunidades, queria ouvir de você o que você observa de mais poderoso assim, nas marcas que usam comunidades para se comunicar ou para criar conexões autênticas com os consumidores. Se você puder trazer alguns insights, casos, aprendizados para compartilhar com a gente, seria incrível. Legal, bacana. E vou aproveitar essa pergunta para explicar um pouquinho para quem não conhece o Reddit, o que é o Reddit. A gente é essa casa de comunidades, é a comunidade das comunidades, onde a gente tem discussões sobre os mais diversos assuntos, né? Então tem futebol, tem entretenimento, tem estudos, tem
de tudo acontecendo no Reddit todo dia. Comemorações, as pessoas celebram as conquistas que elas têm no dia a dia por lá. Então, tem uma comunidade para você no Reddit. E as marcas entram no contexto da nossa plataforma porque elas têm os especialistas, elas têm os seus produtos e ela tem todo um ecossistema que muitas vezes as pessoas estão falando lá. Contando algumas histórias de marcas que estão com a gente na plataforma. A gente tem uma fintech que se chama Meu Tudo. Eles vendem empréstimo pessoal, focado principalmente em servidores públicos e aposentados. O que a gente fez com o Meu Tudo? A gente viu que a gente tinha um gap na plataforma de pessoas falando sobre finanças de um jeito ali mais sincero e mais aberto. E o Reddit é sobre conexões humanas, é sobre conversas verdadeiras. E a gente falou, caramba, essa marca pode preencher esse gap de conteúdo que a gente tem na plataforma e ser o grande mantenedor desse espaço em que as pessoas podem conversar livremente sobre finanças. Então, as pessoas estão lá conversando sobre onde contar um cartão de crédito que se adeque ao meu limite ali. Poxa, eu estou saindo da dívida, estou com um limite ruim aqui. Ou celebrar uma vitória do tipo, caramba, consegui quitar parte de uma dívida que eu tenho. Ou pedir informação sobre o produto da empresa. Quero saber qual é o melhor empréstimo para o meu contexto aqui. E a marca está ali com o seu logo, com seus embaixadores, com a sua presença visual, mas sem interromper, contribuindo. Outro caso que a gente tem também super legal é com a Contabilizei. A gente está com eles construindo uma comunidade chamada Meu CNPJ, em que freelancers, pequeno varejo, pessoal que está começando, que está dando os primeiros passos ou que tem um negócio ali de hobby, pode contribuir sobre o dia a dia. E aí, além de falar sobre a ferramenta da Contabilizei e como que usa, como que faz, onde está a feature tal, dá para fazer isso ou não dá, as pessoas estão ali falando sobre o negócio delas, sobre fluxo de caixa, sobre o que eu posso buscar numa ferramenta. E aí o tema do produto em si, do mantenedor da comunidade, passa a ser o pano de fundo que faz aquelas boas conversas, aquelas conexões acontecerem. Então, é assim que a gente acredita, a gente vê exemplos e mais exemplos acontecendo no Reddit todo dia. Então, sou fã desse modelo porque eu vejo na prática os resultados que eles podem trazer. Muito que bem. Bom, acho que a gente trouxe um pouquinho, né, das estratégias aqui, vários cases práticos, mas quando a gente está falando, né, de propósito, autenticidade, de pegar um micro nicho de atrito e atender esse consumidor final, né? Teve uma metodologia, né, para vocês chegarem, criarem as comunidades, assim como o Reddit faz com os clientes dele, né? Como que eu construo uma comunidade para esse cliente? Então, queria perguntar para os dois, né, se vocês poderiam trazer alguns ingredientes essenciais de um playbook de comunidade corporativa, né? Se uma marca, vocês pudessem dar uma dica para alguém que vai começar uma comunidade hoje, por onde começar? Então, Luiz, por onde você começaria? Primeiro, começar pelo lugar certo, que é vir de um propósito autêntico, né? Então, voltando ao ponto que eu falei, não crie comunidade porque estão dizendo que isso vai te gerar mais venda. Isso aqui não vai funcionar. Precisa ser autêntico em torno de um propósito e de um assunto de interesse em comum. Então, parta daí. E se você não tem esse propósito, acho que o problema seu não é não ter comunidade. O teu problema está na essência da tua marca, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é pessoas que se conectem no seu time, estou falando no seu time, contrate pessoas e promova pessoas que vivam esses valores e vivam esse propósito da marca e, principalmente, que sejam da comunidade que você está querendo criar, porque fica muito mais natural, as pessoas sabem muito mais o que quer ser discutido, como falar, qual é o tom de voz. E o terceiro ponto é se conecte diariamente, semanalmente no mínimo com essa comunidade, escuta, tenha um processo, aí sim entra uma metodologia mais, né? Tem um processo como a gente tem ali, praticamente toda sexta-feira tem no nosso escritório, ou via call, quando a gente quer ouvir o Brasil inteiro, conversas com a comunidade sobre N assuntos. Ontem mesmo eu sentei com a nossa gerente de comunidade e falei, tenho esses dois tipos de collab, de conversas que eu acho que vale a gente fazer com a comunidade. Com a comunidade de dermatologistas, a gente, com a qual a gente se relaciona, e com a comunidade de pessoas que não estão usando protetor solar. Ué, mas você não quer vender para pessoas que usam protetor solar? Não, também, mas eu quero entender por que pessoas não estão utilizando protetor solar e quem sabe daí vem uma ideia. Mas isso tudo é um processo que está rolando ali. Toda semana tem essa conversa rolando, né? Super completo o playbook, Luiz, e concordo muito com ele. Quero adicionar um ponto nele, que é
Eu falei de Y Combinator na minha apresentação e tem uma frase que resume muito bem a Y Combinator, que é: faça coisas que não escalam. A Y Combinator fala muito isso no contexto de startups, mas se aplica perfeitamente para comunidades também. Que muitas vezes a gente fica pensando, poxa, eu quero ter a ferramenta perfeita, o contexto perfeito, o plano de conteúdo perfeito, os embaixadores perfeitos, mas na maioria das vezes você precisa começar e colocar conteúdo na rua, colocar gente para falar. As pequenas vitórias de uma comunidade, o primeiro post, a primeira interação, o primeiro evento ao vivo, aquele dia que as pessoas da comunidade da Salve foram lá e, sei lá, resolveram fazer um evento por conta delas, vale muito a celebração e vale muito mostrar isso para os novos membros, para que a comunidade cresça. Eu sentei de frente para uma placa ali que tem escrito: aprender com pessoas é inesquecível. E eu acho que foi intencional para o tema do nosso painel, porque quando você vê um membro da comunidade ensinando para o outro, falando de uma experiência que ele teve, autenticamente se conectando, isso é mágico e fecha esse playbook, né? Quando a comunidade, a direção do conhecimento está indo de membro para membro e não da marca para os membros, significa que a gente está indo no caminho certo. Muito bom, perfeito. Concordo 100%. Eu acho ótimo a gente poder trazer esses temas aqui. E, bom, a gente fala muito, né, sobre todas as coisas interessantes que acontecem nas interações entre comunidade, em todo o engajamento que se gera, mas no fim do dia, quando a gente está falando de comunidades de empresa, a gente precisa ter resultado também, né? A gente precisa saber como medir esse sucesso. Então, Luiz, eu queria te perguntar, né, como que a gente mede esse sucesso, né? Ou como que vocês medem isso na Salve, né? Quais tipos de métricas vocês têm para acompanhar os programas de comunidade de vocês e saber que efetivamente isso está trazendo um resultado que é relevante para a operação de vocês, né? Se você puder compartilhar alguns milestones ou resultados que vocês já atingiram, enfim, seja da comunidade como um todo, de entrega para os membros. Claro, claro. E como a gente é uma empresa que nasceu no digital, a gente também é bem adepto de métricas, né? Então, métricas não faltam. Vou citar algumas aqui, mas sem dúvida não são todas aqui que se conectam com a comunidade. Tem desde métricas um pouco mais diretas de vendas, vamos dizer assim. Então, quantos % da venda, por exemplo, do nosso e-commerce veio de referência da comunidade? A gente pergunta, quando você completa uma venda no nosso e-commerce, a gente pergunta quem te indicou Salve e como você conheceu Salve. Então, a gente quer que o maior percentual possível venha de referências das pessoas e muito menos porque eu vi a propaganda no Instagram, né? Essa é uma métrica. Uma outra métrica que é indireta, mas que vem da comunidade, como a gente cria produtos com a comunidade, nossa taxa de acerto das inovações é muito mais alta do que a média da indústria, né? Então, eu não vou falar o número aqui, porque é confidencial, a gente não divulga muito, mas é o percentual de vendas da gente que vem e percentual do crescimento que vem de inovações que, por sua vez, foram criadas com a comunidade, é mais alta do que o que a gente vê na indústria. E outras métricas mais operacionais, como o número de menções, obviamente, da Salve em mar aberto, em rede social. Então, tudo isso que a gente metrifica e quer, obviamente, que mais gente fale. Curva de sentimentalização, fale bem, né? Então, uma curva de sentimentalização que a gente sempre acompanha também aí nas redes sociais. Então, várias métricas aqui que, direto ou indiretamente, estão ligadas com o trabalho de comunidade. A gente estava até falando antes, quer contar como que o Reddit calcula engajamento para a gente? Boa, legal. A definição de engajamento é super importante porque é uma métrica que cada um define de um jeito. Então, lá no Reddit, a gente olha para engajamento assim, numa visão de funil. Então, a gente tem muito tráfego que chega organicamente na plataforma. A gente é a plataforma líder de receber tráfego do Google, de receber tráfego das ferramentas de inteligência artificial. Então, muita gente chega lá e quer dar uma olhada, quer ver o que está acontecendo ali na plataforma e o que está acontecendo por aqui. Nosso objetivo é transformar essa pessoa em alguém que contribua. Então, se essa pessoa vê um post que ela gostou e votar ali, poxa, esse post aqui foi um post que foi útil para mim, a gente está movendo essa pessoa no funil e está aumentando o engajamento no tempo que a gente tem dessa pessoa. O próximo passo que a gente tem é essa pessoa comentar. E se ela teve uma dúvida resolvida, ela deixar um comentário ali numa postagem no Reddit e falar: cara, isso me ajuda também, quero adicionar isso nessa conversa que é importante para mim.
E aí, o próximo passo é essa pessoa se tornar protagonista de conversas, fazer as suas próprias postagens, se posicionar como alguém ativo naquela comunidade. E tá tudo bem se a pessoa não for ativa, tá tudo bem se a pessoa parou antes no funil. A gente precisa de todas essas etapas acontecendo. Mas quanto mais pessoas forem vivendo essa jornada, melhor para a comunidade, melhor para a marca e mais saudável e duradoura será essa comunidade. Muito bom. A gente sempre fala, né? Porque a gente tenta pegar essas métricas alinhando a curva de engajamento versus o ciclo de identidade do membro, né? Quando ele é passivo, depois ele se identifica, depois ele participa, depois ele retribui. Então é bem parecido com o funil do que o Reddit está fazendo hoje, né? Sim. E é muito legal no Reddit o quanto de coisas orgânicas que a gente vê surgindo dentro da comunidade, né? Eu lembro de um caso bem interessante de uma comunidade no Reddit que salvou a GameStop de um ataque especulativo, né? Isso, enfim, coisas muito loucas acontecem lá dentro e acho que tudo para, enfim, para construir resultados importantes, né? E aí, gente, para a gente continuar um pouco e terminar esse bloco de estratégia, bom, então a gente tem o Reddit, que é uma plataforma para comunidades, e a Salve, que tem diversas comunidades hoje, né, de embaixadores, influenciadores, afiliados, etc. Queria ouvir um pouco de vocês, como que a estratégia e a cultura dentro de comunidade é trabalhada internamente dentro das empresas também. Vou começando daqui. A gente, no Reddit, quem trabalha para o Reddit, a gente se chama de admin, né? Os moderadores a gente chama de mods, e quem trabalha no Reddit são os admins. E fatalmente todo admin acaba se tornando um community leader ali com o tempo, porque o conceito de você ter essas conversas coletivas acontecendo, de transformar o conteúdo coletivo, é muito presente no nosso dia a dia. Então a gente tem as nossas comunidades internas, a gente tem os nossos community managers internos, e isso faz parte do dia a dia da empresa. Então o que a gente faz fora é muito similar ao que a gente faz dentro. A gente acredita muito nesse modelo de construção. Legal. Na nossa cultura, a gente define um set de valores lá dentro, né? E um dos valores é somos o espelho da nossa comunidade. E uma pergunta que a gente se força sempre para fazer é como a comunidade vai se sentir. Se sentir com o quê? Com qualquer decisão de negócio que a gente faça, né? Então, quando a gente contrata, uma das avaliações, obviamente, na contratação de um time é essa avaliação cultural, se essa pessoa é espelho da nossa comunidade ou não. Então, já a porta de entrada já vem com esse filtro, com essa camada, né? Mas lá dentro, principalmente a liderança, eu, Daniel, nosso CEO e fundadora, Júlia Petit, nossa fundadora, muita gente não sabe, ela trabalha todo dia, ela bate ponto lá na Salve, tá? Ela é a nossa criadora, Chief Creative Officer, então tudo que está ali com criação de produto ou de comunicação, ela é fantástica. Então, nós três, a gente sempre reforçando, pô, você tá pensando nesse assunto, já conversou com a comunidade? Como ela vai se sentir? Então, esse reforço que tem que ter ali todo dia para que a pessoa internalize que quem vai ter a resposta é a comunidade. É isso. Muito bem. Bom, como a gente não está gravando, não dá para cortar depois, então a gente vai ter que caminhar para o final, né? Então vamos falar um pouquinho para o último bloco, que é de futuro e impacto, né? Vamos olhar para frente agora, né? Nesse evento, é o segundo dia no RD Summit, ontem eu ouvi comunidade 45 mil vezes, né? Então, mas precisa de autenticidade, precisa de propósito e virou o diferencial competitivo, né? E o tema do RD desse ano é conexões que fortalecem negócios, né? Então, eu queria perguntar para os dois, como vocês enxergam o papel das comunidades no futuro do branding, da inovação, né? Especialmente quando a gente fala de um mundo em que a autenticidade é o novo diferencial. Vou começando daqui, Luiz, porque falou de autenticidade e chamou o Reddit. A gente acredita muito que a gente vai continuar a ser esse lugar de conexões humanas e de que a voz humana prevalece. Se a gente vai ter a inteligência artificial como parte dessa criação, às vezes te ajudando a representar melhor suas ideias, tudo bem. Mas desde que o valor humano não seja perdido, a gente acredita muito nesse modelo. Então, quando a gente fala no futuro, é isso. A gente acredita que o Reddit vai continuar sendo essa plataforma onde os humanos vão contribuir, vão criar, baseado nos seus interesses em comum. Legal. Minha visão aqui a gente viu nos últimos anos, né, um movimento, obviamente, de muitas marcas deixando de fazer a mídia tradicional e indo para o digital. E muito dessa estratégia através de influência, né? Então,
um começo ali muito grande com contratação de grandes influencers para promover o produto e depois médios influencers e o que eu percebo, assim, especialmente geração Z e até um pouquinho agora da geração Alpha, elas nasceram nesse mundo já da rede social e da influência e elas têm um olhar muito apurado para diferenciar o que é autêntico do que é uma publi, o que é realmente uma recomendação genuína do que é uma publi. E aí, nos últimos anos, vem o movimento dos UGCs, do User Generated Content, porque parecem mais autênticos, mas já percebo que as pessoas já estão sacando também, né? E eu vejo muita gente comentando, caramba, só vejo publi daquela marca, como que eu acho uma resenha falando daquele produto de maneira genuína? E aí vem a comunidade, porque a comunidade você não está pagando, a pessoa adora você, ela vai te promover, ela vai te defender. E aí eu acho que a importância da comunidade vai só aumentar nesse sentido nos próximos anos. Luiz, pegando uma carona em algo que você acabou de falar, a gente vê um tráfego muito grande de pessoas chegando no Reddit, colocando Reddit na frente da busca delas justamente por isso, porque elas querem uma opinião humana, de verdade, isenta, e por a gente, pelo modelo de nosso modelo de moderação, a gente favorecer isso acontecer, a gente vê que realmente é isso que as pessoas buscam, então tem tudo a ver mesmo. Muito legal, gente. Acho que isso também dá o gancho perfeito para a gente já continuar caminhando no final, né? A gente tem mais alguns minutos ainda, mas eu queria ouvir de vocês, né? Se vocês pudessem deixar uma provocação final, assim, para quem quiser, quem pretende criar uma comunidade de marca relevante, qual provocação que vocês deixariam? Qual conselho? Enfim, deixo aberto para vocês fecharem. Eu acho que eu já deixei, que foi comece pelo propósito, né? Comece pela essência e entenda que comunidades podem estar interessadas na tua essência e parta daí, não parta de um objetivo de negócio, de vender mais ou de qualquer coisa desse sentido. Não vai funcionar, não é legal, não vai ser genuíno. Então, acho que essa é a principal provocação aqui. E o que eu adiciono é, apenas comece. Às vezes pode parecer muito amedrontante você começar um novo canal, tentar se conectar com as pessoas, mas começa pouco, reúne ali as pessoas que te amam, que mostram isso no seu canal de suporte, que mostram isso nas redes sociais, fala com essas pessoas, senta na frente delas, ouve o que elas têm para falar, e aí você vai ver que essas pessoas vão acabar se encontrando e se conectando por acreditarem nas mesmas coisas. Então, o que eu tenho de recado é, começa e coloca na rua a comunidade que os frutos virão. Achei legal que a gente perguntou de futuro e ninguém falou de IA na comunidade, né? Então, acho que eu vou pegar esse gancho, né? A gente tem falado muito, né? Qual que é o papel da IA na comunidade, já que a conexão é humana? O que as empresas de vocês, né? Tanto a Salve quanto o Reddit, está fazendo com IA nas comunidades? Então, você já está vendo a IA ajudando os community managers, ou está gerando conteúdo, ou está conseguindo extrair melhores dados, ou a Salve está conseguindo melhores algoritmos e melhores retornos. Não falamos de futuro de comunidade e ninguém falou de IA, então não seremos substituídos nas comunidades. Precisa desse pertencer. Você pode trazer para a gente como está lá na Salve e Reddit também? A gente primeiro, assim, a gente acredita fielmente que o olhar e a voz humana é insubstituível, né? Então, lá na Salve, talvez diferente de muitas marcas que têm feito isso, a gente, por exemplo, não cria conteúdos com pessoas que não existem, né? Então, a gente tem muito esse princípio, por exemplo. Afinal, se a gente está falando de resultados reais em peles reais, que sentido tem de colocar uma campanha com uma pessoa que não é real? Mas, certamente, IA é uma das prioridades lá em termos de ganho de produtividade, em termos de fazer com mais velocidade, de errar menos e automatizar e tudo mais. Acho que isso, qualquer negócio deveria estar pensando dessa maneira. Mas, enquanto a marca é pessoas, é autenticidade, e a gente vai defender sempre isso. Eu vou contar um pouquinho da história de como a gente criou o nosso buscador, o Reddit Answers, que é um buscador de IA. Observando o movimento do mercado, das ferramentas de busca indo para esse caminho, a gente percebeu que a gente tinha o conhecimento, somos a ferramenta mais citada pelos LLMs, pelas ferramentas de AI, e a gente percebeu que as pessoas não queriam parar apenas naquela resposta pronta que a AI te dá, que as pessoas queriam realmente
conectar-se com o que está por trás daquilo. Então, no nosso buscador, a gente faz um resumo ali das respostas encontradas no Reddit sobre determinado tema, mas a gente permite que a pessoa vá direto para a fonte e possa perguntar para quem trouxe aquele conhecimento para a resposta que ele está trazendo. Então, essa é muito a visão do Reddit. AI dá exposição para o conteúdo, nos ajuda a encontrar, nos ajuda a achar, mas, no fundo, as respostas continuam estando nessas conversas verdadeiras que as pessoas têm nas comunidades. Então, essa é a nossa visão. Bom, estamos caminhando realmente agora por final e eu queria, lá pelo menos no podcast gravado, a gente sempre pede para os convidados darem um recado final, perguntar onde encontram. São pessoas acessíveis, pessoal, assim, pode parecer que não, mas ambos eu abordei no LinkedIn e falei, e aí, vamos participar? E deu certo. Tirando o Luiz, que eu precisei de uma pequena conexão, porque ele não respondia LinkedIn, mas deu tudo certo. Então, queria que vocês deixassem um recado final aqui para o pessoal e como elas se conectam com a marca ou com vocês num futuro não tão distante, quem sabe hoje, depois da nossa gravação aqui hoje. Bom, meu recado final assim, especialmente vou falar do ponto de vista de marca, que é o que eu vim aqui para falar. Sejam genuínos, pensem muito, mas usem muito o coração. É o coração que vai criar conexões mais fortes aí no futuro, especialmente com a proliferação de tecnologias e pessoas passando muito mais tempo se relacionando com as tecnologias e menos com pessoas, e o quanto que a criação de comunidades pode ajudar também a ocupar esse espaço de conexão humana que as pessoas vão sentir falta, cada vez já estão sentindo falta. Li um artigo sobre isso essa semana, inclusive. Então, acho que esse é meu recado final. Eu sou uma pessoa muito humana e acredito muito nisso, que o futuro não vai ser menos humano, ele vai ser mais humano, que as pessoas vão sentir mais falta dessa conexão humana aqui. Na verdade, meu recado final vai ser um convite para as pessoas entrarem em comunidades, seja no seu contexto local, no seu prédio, no seu bairro, igreja, time de futebol, ou seja online com a gente nas comunidades do Reddit. Com certeza, o mundo precisa de mais pessoas contribuindo, né? Lá na plataforma a gente tem, como eu comentei, comunidades para os mais diversos gostos e várias marcas legais aparecendo. Então, é uma oportunidade para você estar ali sendo alguém que contribui, alguém que ajuda a humanidade a gerar esse conhecimento coletivo. Então, na verdade, o meu recado final é um convite. Entre numa comunidade. Eu vou aproveitar esse gancho para falar que existe a comunidade do RD Summit, né? Para quem não está na comunidade do RD Summit, ela existe oficialmente com a Comum moderando há 3 anos. Tem um lounge da comunidade RD Summit ali do lado do ManyChat, então lá tem brindes da comunidade, os embaixadores da comunidade. Quantos embaixadores da comunidade temos aqui? Aqui, olha lá, temos embaixadores e amanhã teremos, inclusive, uma gravação com os embaixadores para contar do case da comunidade RD Summit. Então, se querem fazer parte de uma primeira comunidade, entrem no Reddit e depois passam lá na comunidade e cocriam um produto com a Salve. Legal, agora eu vou querer fazer o meu jabazinho também. Por favor. Claro. Não, só para fechar, acho que no nosso site tem ali, rola ele ali para baixo, vai ter um campo ali de o convite para vocês co-criarem com a gente. Se inscrevam ali, vai ser um prazer ter vocês criando produtos e ajudando a gente a tomar os rumos também do negócio, direcionar. Então, nos sigam, obviamente, nos sigam em todas as redes sociais, mas principalmente em se falando de comunidade, se inscrevam lá naquele link que eu falei no nosso site. Maravilha. E para finalizar, acho que é importante dizer, né, para quem está aqui e ainda não tinha ouvido o Community Playbook, vocês podem encontrar a gente no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts também. E essa temporada, na qual este episódio vai estar com a gravação lá, está focada em cases de diferentes marcas e comunidades que estão criando resultados incríveis. Posso fazer uma pergunta para os hosts? Claro. Se alguém for ouvir o podcast de vocês, qual é o melhor episódio para começar? Aquele episódio que dá o gostinho do podcast? Responde você primeiro, né? Eu acho que o primeiro da primeira temporada, porque lá a gente está falando há 1 ano e meio coisas que a gente está vendo na prática aqui hoje. Então, ele já dá um direcionamento futuro e depois já traz aplicações reais. E você? Para citar um diferente, a gente na última temporada fez um episódio sobre rituais, que é um tema que as pessoas têm dificuldade de entender dentro de comunidades. Eu acho que foi super inspirador, eu acho que é uma recomendação incrível.
mas saiu hoje do Case Velocity também, que está impecável. É verdade, né? também está Então, muito bom. Pessoal, vou agradecer a presença de vocês, foi incrível. Agradecer a todo o pessoal que está aqui, nossa audiência, com a nossa comunidade RD Summit. Estamos nas redes sociais e a gente se conecta depois do painel. Luiz, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.